não importa a que religião eu siga, não importa o tamanho da minha Bíblia, o quanto eu leio a Bíblia no ano, o valor do meu dízimo, o valor da minha oferta, o tamanho da minha igreja, quem eu sou, se eu sou apóstolo, se eu sou pastor, se eu sou um simples porteiro dentro da igreja, que eu acho que não é simples, é grande. O que realmente vai valer a pena na minha vida é se eu sou de verdade um pacificador. E ser um pacificador envolve uma série de coisas importantes. Ontem eu fiz, acho que eu disse para minha esposa ao chegar em casa, falei, bem, eu fiz o melhor casamento da minha vida. E vocês não sabem o que eu preguei no casamento. Pacificação. Falei, bem, eu fiz o melhor casamento da minha vida. Falei o tempo todo sobre pacificação. Ela falou, é o que eu tenho ouvido o tempo todo. Falei, mas não tem sido bom aqui em casa? E ao terminar o casamento, perguntaram, você vai ficar para a festa? Falei, não, tem que ir para casa, porque eu não posso deixar minha mulher sozinha de jeito nenhum. Ela está com a mãe dela e eu tenho que ir para casa, eu vou fazer janta. Eu fui para casa, fiz janta. Você acredita que eu já deixei o almoço pronto? Que daqui a pouco eu vou viajar, daqui a pouquinho. E eu falei, deixa eu deixar já o almoço pronto. Para minha esposa não ficar preocupada com nada disso. Quem você é dentro de sua casa? Essa é a pergunta que eu faço. Falar quem você é dentro da empresa, eu imagino que dentro da empresa que você trabalha, você é um grande homem. Perguntar quem você é dentro da faculdade, você vai dizer, não, eu sou bom demais, sou nota 10. Mas eu perguntar para você, quem você é dentro da sua casa? Quem você é dentro do seu lar? Quem você é como um pai? Como você é como esposo? Que tipo de esposa você é? Que tipo de mãe você é? E eu quero continuar falando sobre esse assunto um pouco mais, mas usando um outro verso da palavra de Deus. Mateus 12, verso de número 25. Continuando no mesmo tom, falando sobre pacificação. Mateus 12, 25 diz assim, Jesus, conhecendo os seus pensamentos, pensamento de pessoas incrédulas, pensamento de pessoas malvadas, pessoas desapercebidas, Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda cidade ou casa, instituição, governo, dividido contra si mesmo, não subsistirá. Não sei se você já parou para pensar nessa frase desse verso da palavra de Deus. Todo reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Eu estava conversando com uma discípula minha esses dias. Ela disse, pastor, tem que abrir meu coração para o Senhor. Eu disse, abra, por favor. E ela disse, eu acho que meu filho foi usado por alguém. Eu disse, mas como assim? Eu acho que um primo dele se trancou com ele e fez alguma malvadeza com ele. E o que eu faço? Eu digo,
Você vai conversar primeiro com seu filho. Você vai conversar depois com seu esposo. Agora você vai ter que compreender. Você não vai deixar que a família do menino que fez isso com seu filho também sofra. Você vai ter que organizar essa situação, porque você vai exercer o ministério do nosso Senhor Jesus em sua casa, na casa dessa criança. Mas naquele momento, eu comecei a pensar: quantos lares divididos existem no nosso meio? Quantos aqui sabem aonde o seu filho anda? Os nossos filhos têm aula pelo menos 5 horas por dia com um professor que você muitas vezes nem sabe quem é. Ele ensina para o seu filho o que ele quer. Os nossos filhos chegam em casa, vão para o televisor e a gente fica até feliz. Vou ligar a televisão para você, porque você não quer muitas vezes se preocupar com aquela criança. E deixa eu dizer, até está achando que está fazendo certo. Mas aí o seu filho fica mais 3, 4 horas na frente de um televisor ou com um tablet na mão. Você não sabe o que ele joga, você não sabe o que ele curte. Aí quando passa o dia, já se passou 12 horas do dia. Você não sabe com quem que o seu filho caminhou durante o dia. Eu vejo, e eu tenho visto isso dentro da comunidade em que eu sou pastor, crianças que crescem sem conhecer a igreja. Eu fico fascinado quando eu vejo o nosso grupo de dança aqui com criancinhas e mães que acabam entrando para o grupo de dança para os filhos dançarem. Os pais que vêm para a frente para que os filhos se envolvam. Mas nem sempre é assim. A criança cresce e quando pega um certo ano de vida, diz: agora eu quero viver a minha vida, agora eu não quero mais igreja, a igreja está chata. E a gente até investe em alguns ministérios, dizendo assim: quando chegar determinado tempo, nós vamos ter uma igreja forte. Mas a gente percebe que os pais não permitem isso. Não envolve os filhos na vida cotidiana da igreja, porque não existe dentro de sua casa, dentro da casa, não existe dentro da casa um tempo de oração, não existe um culto doméstico, não existe aquele momento da família ler a Bíblia. Existe um momento de 5 horas ou 4 horas da escola, de 3, 4 horas de televisão, de tablet, e quando a criança chega e fala assim: me dê o seu celular, eu quero ficar com ele. Mas essa criança não vê os pais se ajoelharem, orarem juntos. Nunca viu. Se perguntar para algumas crianças: você viu já o seu pai orar com a sua mãe? Eu não. O que você vê? Eu vejo eles se xingarem. Eu vejo eles se atacarem. Eu vejo eles muitas vezes murmurando um com o outro. Mas não. Orar não. Você já viu um culto doméstico na sua casa? Não, nunca vi. Pois bem, meu amado filho na fé, igreja que tem me chamado de pai, é assim que a maioria de vocês me chamam, pai. Eu sou pai de vocês.
eu quero trazer uma orientação. Não deixe a sua casa ficar dividida. Uma casa dividida, ela não é aquela bonita. Talvez você tenha uma casa bonita, grande, com os móveis todos nos lugares. Você construiu até uma casa bacana. A casa dividida é aquela que a família não está junta. Que a família não tem uma refeição junta. Chega na hora da refeição, pega lá o prato, um senta na frente da televisão, outro vai lá para o jardim. Não senta junto, não tem aquela oração naquele momento da refeição. Se eu fizer uma pergunta aqui, quantas refeições você faz com a sua família? Hein, meus filhos na fé? E quando a gente vê, a casa está indo embora, porque já não tem mais afinidade entre o homem e a sua mulher. Já não tomam mais banho juntos. Já não comem mais pipoca juntos. E já não zelam dos filhos. Eu não sei se vocês sabem o que é uma casa dividida. Esse verso diz assim de Mateus: reino dividido não prosperará. Isso quer dizer divisão, facção, o espírito demoníaco não prosperará contra si mesmo. Reino dividido ruirá. Você notou, talvez você já falou para o seu marido, você notou como é que a gente patina? A gente vai à igreja, a gente luta, mas de repente tudo some, desaparece. Reino dividido é um reino que ruirá. É um espírito demoníaco. É um espírito demoníaco que age para separar e não permite a unidade. Capeta mesmo, sabe? Ontem, quando eu estava fazendo um casamento de um casal, um menino que senta aqui na frente, está sempre de bermuda. Eles vieram para cá, sentaram comigo um dia, lá no meu gabinete, na igreja de 5 Palmos. E aí eu sentei com eles contaram a vida deles para mim. Eu falei, arruma esse negócio, casa, vive uma vida só, bem bacana mesmo. Deus tem um plano nas suas vidas. E eu ensinei um montão de coisa, sabe? Aí, ontem eles casaram, né? Foi um casamento lindo, já tem um filhinho, Luca. Foi um casamento lindo, um casamento de tanta paz. E eu senti que o Espírito Santo estava ali naquele dia, naquele momento, naquele dia desse casamento ontem. E eu pergunto uma coisa para você: você sente o Espírito Santo de Deus na sua casa? Você sente o Espírito Santo de Deus na sua casa desde o momento que você entra até o momento que você vai dormir? Você sente aquela coisa gostosa assim de você falar, meu Deus, o Espírito Santo de Deus está aqui, operando em nossos corações, que nem diz aquela música. O Espírito Santo de Deus está aqui derramando graça sobre as nossas vidas.
Ou de repente você fala, poxa, o demônio entrou nessa casa, o demônio entrou aqui, parece que ele quer nos destruir, o demônio está roubando a gente, está nos saqueando, que inferno! Quantas vezes você já falou isso? Que inferno! Pode o Espírito Santo de Deus viver no inferno? Pode o Espírito Santo de Deus viver entre demônios? Queria que você abrisse a tua Bíblia num livro que eu amo bastante. Está lá no livro de Gálatas. Gálatas 5. Talvez você vai aprender hoje a mais rica lição da sua vida. Vocês sabem qual é o meu evangelho. O evangelho é o evangelho do pescador, né? Gálatas 5:20 diz assim, Gálatas 5, verso de número 20, ele diz assim, idolatria. Eu não sou idólatra, todos nós somos idólatras. A partir do momento que a gente adora bastante a gente mesmo, adora coisas, adora mais imóveis, adora mais móvel, adora mais o carro do que a própria família, você é idólatra sim. Você é idólatra sim. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas e homicídios. Até aqui. Idolatria, feitiçaria. Eu quando falo sobre feitiçaria, a primeira coisa que me vem à mente é quantas vezes eu fui feiticeiro, hein, na minha vida. Feitiçaria é aquele que, eu não sei se você já viu feiticeiro aqui, aquele que maldiz. Se você maldisse alguém, se você disse, você é uma praga, você não presta para nada, você é uma droga. Isso, mesmo para o seu filho, ô danado, ô praguinha, ô miserável, ou qualquer outra coisa pior do que essa que eu não quero falar aqui, você é um feiticeiro. Você é um feiticeiro. Mas feiticeiro, esse feiticeiro que Gálatas está falando, que Paulo está falando, é a igreja. O mundo jaz do maligno. A Bíblia Sagrada não é escrita para o mundo que jaz do maligno. A Bíblia Sagrada é escrita para a igreja. E Paulo está ensinando a igreja. Feiticeiro. Eu tremo com isso. Eu tremo com isso. Mas a Bíblia aqui também, além dessa feitiçaria toda, que muitas vezes a gente faz isso dentro de casa, quando você fica bravo, de repente você bate no peito e fala, não aguento mais você, mulher. Você é uma maldita, e você é crente, hein? Batizou, e muitas vezes pregador do Evangelho. Quantos pregadores do Evangelho que eu já vi fechar a mão e surrar a mesa. E naquele momento de raiva, de ira, acaba falando o que não se deveria nunca falar. E naquele momento se torna um grande feiticeiro. Uau, pastor, pesado isso. Não seja. Seja um pacificador. Agora que você está aprendendo, talvez nunca ninguém te ensinou, mas agora que você está aprendendo, fala, não, vou mudar. Isso vai acabar na minha vida.
Nunca mais, nem no meu trabalho, nunca mais vou falar isso para ninguém, nem de brincadeira. Nunca mais, nem para o colega, jamais. Isso não vai mais sair de minha boca. A partir de hoje, eu serei um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa. Existe uma coisa que você também precisa aprender: porfiar. Sabe o que é porfiar? Fala ali, né? Quando nós lemos aqui, né? Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias. Sabe o que é porfiar? Está junto com inimizade. Contendas de palavras, disputa, é a coisa mais feia que... sabe que eu não participo de muitas coisas, pastor? Porque eu tenho medo de contenda de palavras, sabe? Eu tenho medo de porfiar. Algumas vezes a gente está no meio de algumas coisas, começa lá umas coisas esquisitas, no meio de pastores, sabe? Eu disse, isso aí é porfiar, nós não podemos ter contenda de palavra. Sabe como é que funciona no reino de Deus? Se ensina ou não, o que passar disso é de procedência maligna. Se você não concorda, fica quieto. Não discorde, fique quieto, simplesmente entre em oração. Se você ama o Brasil, não entra em discussão nenhuma. Tem alguma coisa errada no Brasil? Tem muitas coisas erradas no Brasil. Não adianta a gente ir para a rede social, querer discutir. Entra em oração, coloca o seu joelho em terra e a sua cara no pó. E as coisas vão mudar. A oração pode tudo. A oração pode tudo. Por isso nós vamos entrar num final de semana de imersão. A vigília eu quero que os pais tragam os filhos. Mas eles dormem, deixa dormir. Nós vamos ter caminha para as crianças. Deixa as crianças dormir. Criança tem que estar num ambiente de oração. Eu não vou vir por causa do meu filho. Pô, que negócio é esse? Não vim para a igreja por causa de filho? Onde que já se viu filho atrapalhar culto? Quem atrapalha é você. Traga o seu filho para o culto. Deixe o seu filho entender o ambiente de oração. Deixe o seu filho ouvir o falar em línguas. Deixe o seu filho ouvir as pessoas deitadas no chão chorando. Ver as pessoas deitadas no chão chorando e desejar fazer aquilo também. Deixe o seu filho ver, colocar o rosto em terra. Ensine o seu filho o caminho que deva andar e ele jamais vai se apartar disso. Mas se você não fizer isso, não ensinar seu filho, ele vai aprender, sabe com quem? Com o marginal. O marginal vai chamar ele vai. O traficante vai chamar, ele vai. Se você não orar com seu filho, o traficante vai. E quando eu falo orar com o filho, eu digo também jogar bola de gude. Brincar de carrinho de rolemã, ensinar o seu filho aquilo que ele nunca viu na vida, peão, soltar pipa, ele vai vibrar, soltar pipa, você já soltou pipa na vida? Se você não ensinar seu filho, você pode ter certeza que ele vai aprender a contender-se, ele vai aprender a porfiar. Isso é forte, não é? É forte. Emulação. Meu Deus, o que é isso? Competição, concorrência, peleja, brigas, contendas também. E é por isso que eu digo que no lar existem muitas divisões que precisam ser reparadas. Nós somos o quê? Eu comecei como? Eu comecei com bem-aventurado os mansos, porque dele é o reino de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando nós aprendemos a pacificar, a gente muda
toda a história da nossa vida. E para viver a pacificação, nós vamos ter que desarmar-nos de uma série de pessoas, de série de situações, que muitas vezes não nos permite ser pacificador. Que não nos permite ser pacificador. Eu gostaria que você, dentro do seu lar, você entendesse algo que eu vou tentar, em 10 minutos, no máximo 15 minutos, mostrar para vocês. Abra sua Bíblia no livro de Jó. Eu amo esse livro. Para mim, Jó é o livro. Eu procuro ler a Bíblia uma vez no ano, ou sozinho, ou com ajuda. Eu não me importo, eu quero ler a Bíblia. Mas o livro de Jó eu leio 2, 3 vezes no ano. Costumo dizer que o livro de Jó é um livro muito parecido com a história de minha vida. E eu vou dizer, o livro de Jó é muito parecido com a história da sua vida. Ele começa dizendo assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Eu vejo que aqui nós vemos o retrato de um homem pacificador. Um modelo de um homem pacificador. Um homem este era um homem sincero, um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Agora, uma outra coisa que eu quero que você pega logo em seguida aqui, eu digo que é 10 minutos, é 10 minutos. Nem isso, talvez. Mas logo em seguida aqui você vai perceber que ele tem uma família. Nasceram-lhe 7 filhos, 3 filhas. E os seus gados, isso aqui também é muito importante. Ele tinha uma família linda, maravilhosa, e ele era um homem próspero. Diga, próspero. A verdadeira prosperidade a gente cultiva. É verdade, a gente que cultiva a verdadeira prosperidade. Você, na sua casa, não sei, talvez você ganhe 2, 3 salários mínimos e você vai dizer assim: pastor, eu vivo tão bem com a minha esposa, o meu lar é um pedacinho do céu, pastor, não nos falta nada. Eu tenho certeza que não vai te faltar nada. Você está cultivando um lar próspero. A coisa mais horrível que tem na vida é pessoas não gostarem de viver perto da gente. Não dá para fingir ser pacificador. Não dá para fingir ser manso. Você não vai conseguir fingir isso, não. Ou você é, ou você não é. Não adianta você tentar, pegar a sua Bíblia e querer pregar aqui e dizer: não, todo mundo vai entender logo no abrir da tua boca que você não é aquilo que você está pregando. Que você não é aquilo que você está vivendo. Agora, presta bastante atenção nisso aqui, ao serviço, e de maneira que este homem era maior do que todos no Oriente. Levanta as tuas mãos. Diga: eu sou o maior no reino de Deus. Eu posso dizer uma coisa, porque você é o maior no reino de Deus? Você vai prestar atenção, preste atenção nisso, olha para mim. E depois você vai dizer se você é ou não é. Eu tenho viajado muito, sabe? Viajei já 20 países na minha vida, mas nunca viajei tanto, Emerson,
como tem viajado nesses dias em casa. Principalmente esses dias que Dona Mercedes, tanta sogra na minha vida. Eu tenho duas sogras, Dona Mercedes e a Dona Maria. Né? Sogra você não perde, né? Eu tenho a minha primeira sogra, a minha falecida esposa, Dona Mercedes, que está no hospital, que Deus possa estar lá com ela, e a Dona Maria, que está na minha casa. E nesses dias que Dona Maria está lá, eu pego o YouTube, Lores, e viajo. Eu já fui para a França, eu já fui para o Egito novamente, visitei Israel esses dias, visitei a Ásia, visitei praticamente todos os países da Ásia. E eu vi tanta gente, como esse mundo é grande, como tem gente nesse mundo, não é fácil. Mas sabe o que o Senhor falou quando eu falei, pai, como é que o Senhor se importa comigo? Com tanta gente nesse mundo. Ele disse, filho, você é o único. Eu falei, pai, como que eu sou o único? Ele disse, você é o único. Eu vou dizer uma coisa para você, sabe como é que Deus vê você? Ele vê você como o único. Ele não olha para o mundo e vê uma multidão de pessoas, ele vê você. Ele só vê você. Você é o maioral. Você tem que ser o maioral. Você tem que ser o campeão, Paulão. Você tem que ser, você precisa ser. Você tem que desejar ser, Rogério, entende? Você tem que desejar ser. Mas como é que eu vou ser? Olha só a receita embaixo. E ia os seus filhos e fazia banquetes em casa de cada um dos seus, em cada um dos seus dias. E enviava e convidava as 3 irmãs. Vocês notaram? Jó ensinou os filhos a viverem juntos. Eles comiam juntos. Eles estavam juntos. Reino dividido não subsiste. E eu queria que você soubesse, enquanto eles estavam lá, Jó e sua esposa estavam com eles em oração. Olha aqui, leia. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de cada um deles, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e em blasfema a Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. Deixa eu fazer uma pergunta, será que nós temos esse, meu filho, minha filha, eu tenho 3 filhos, né? Tenho 3 filhos. Eu não esqueço deles um minuto sequer. Eu queimo a Deus toda hora. Deus, será que meu filho está pecando? Será que minha filha pecou? Será que hoje eu tenho uma neta, né? Será que minha neta, aonde ela tem andado? Um dia eu vou terminar essa mensagem de Jó para você ver como é fantástica. Mas meu horário já deu. E vocês sabem que um pescador cumpre o horário. Como que você ama a sua família? Como você ama seu pai?
Ama muito seu pai? Ama? Dá um beijo nele para me ver. Você é capaz? Dá um beijo nele. Dá um beijo no seu pai, você que está perto dos seus pais aí. Como é que você ama o seu filho? Que amor você tem pelo seu filho? Sai do seu lugar, vai até onde seu filho está. Ah, seu filho está lá em cima. Libera as crianças para descer. Que amor a gente tem. Reino dividido não subsiste, gente. Vou cantar uma música com vocês que diz assim: entra na minha casa, entra na minha vida. Quero subir. Pode ficar sentadinho. O mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Então, veja bem. Aí, o Senhor diz assim, no livro de Mateus 18: porque onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. O que mais me chama a atenção é o que vem depois. Pedro entendeu. E Pedro diz assim: então Pedro, aproximando-se dele, diz: Senhor, até quantas vezes pecará o meu marido, a minha mulher, o meu filho, a minha neta, o meu companheiro de trabalho, o meu companheiro de escola, o meu irmão na igreja contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Não existe unidade com rancor, não existe unidade com mágoa, não existe unidade, sabe, com coração bloqueado. Não existe unidade sem reciprocidade. Não existe unidade, sabe, sem mãos dadas. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade.
Eu quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Dê as mãos, por favor. Faz um milagre em mim, Senhor. Amém? Amém? Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, coloca as tuas mãos sobre todos aqui nesse lugar. Se houver uma ferida a ser curada, um hematoma na alma, um só hematoma na alma, uma raiz de amargura, uma palavra de condenação na mente, que esse homem agora, que essa mulher nesse momento, que essa criança, esse jovem, profira amor e perdão, que saia da boca dos seus pequeninos uma palavra de reconciliação, e que a divisão seja quebrada nesse lar, hoje para todos sempre. Amém.